Olá! Hoje nós vamos fazer a correção da aula 35, que é sobre potenciação de números inteiros. Antes da gente ir propriamente para a correção, vamos relembrar algumas regrinhas da potenciação que a gente viu na aula anterior. Então, olha, numa potenciação de números inteiros com base negativa, tá? Sempre com a base negativa. O que nós temos? Quando o expoente é um número par, a potência é um número positivo. Então, expoente par, a potência vai ser positiva, tá? Note que aqui a base está dentro do parênteses. Ah, professora, mas e se caso a base estiver fora do parênteses? Vamos fazer aqui, menos 2 elevado a 4. Nesse caso aqui, qual que é a minha base? O menos 2? Não, não é o menos 2 elevado à quarta. Nesse caso aqui, é só o 2 que é elevado à quarta potência, tá? Esse menos aqui, ó, ele não pertence à base. Então, se a gente fosse falar, qual que é a base aqui? Menos 2? Não, a base aqui é só o 2, tá? Vamos pôr aqui que B é de base. O expoente é o 4, e a potência, no caso, é o 16, tá? Então, aqui, aí no caso, o resultado vai ser o oposto de 2 elevado a 4, então seria menos 16. Então, seria menos, aí fica aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, opa, não fechei ali, vezes 2, tá? É nessa situação aqui. Então, quando a gente fala de base negativa, o menos com o número tem que ficar dentro do parênteses, tá? Então, a base é negativa quando o sinal está dentro do parênteses, indicando que é todo número com o sinal que está elevado ao expoente, tá? Que aí seria a base negativa, ok? Então, olha, expoente par, a potência é positiva. Agora, quando o expoente é ímpar, aqui, ó, o expoente é ímpar, o resultado será negativa, potência negativa. Isso a gente está falando para base negativa. Base negativa, expoente par, potência positiva. Ó, até coloquei com um marca-texto. Base negativa, expoente ímpar, a potência é negativa, ou seja, o resultado é negativo, ok? Então, vamos lá para o exercício de número 1. Em 8 ao quadrado igual a 64. Vamos lembrar que aqui a gente não faz 8 vezes 2, de jeito nenhum. Isso aqui, ó, vamos até apagar porque isso não existe. A potenciação é multiplicação de fatores iguais, né? A gente vai usar o mesmo número para multiplicar. Então, aqui eu vou fazer 8 ao quadrado, significa que eu vou fazer 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64, ou seja, eu multipliquei a base 2 vezes. Base é o número que a gente multiplica, expoente é o que indica quantas vezes. Vou multiplicar essa base. Então, aqui já falei. Qual que é a base aqui? É o 8, é o número que eu vou multiplicar. Essa atividade a gente fez pelo GR8, pela plataforma, tá? Qual é o expoente? O expoente é o número que indica quantas vezes eu vou multiplicar a base, que é esse númerozinho que fica em cima. Então, o expoente é 2. E a potência é o resultado da potenciação, que é o 64. Ok? Próximo, escreva na forma de potência. Aqui eu tenho a multiplicação de fatores iguais. Eu estou repetindo o mesmo número. Então, a gente vai escrever na forma de potência. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Eu tenho... Qual número que eu estou multiplicando? O 4, não é? Então, vou escrever 4. Quantas vezes eu estou multiplicando 4? 3 vezes. Então, vou colocar o expoente aqui, tá? É o contrário do que a gente estava fazendo. Então, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, é a mesma coisa de 4 ao cubo, tá? O 3 a gente chama de cubo, quando é potenciação,
E o 2 a gente chama de quadrado, tá? Quadrado, certo? Expoente, tá? Letra B. 5 vezes 5. Que número a gente está multiplicando? 5. Então, ele é a base, que é o número que eu estou multiplicando. Quantas vezes eu estou multiplicando? Ó, 1, 2 vezes. Então, 5 ao quadrado, ou 5 elevado à segunda potência, tá? Ou o quadrado de 5, tá? Aqui pediu para escrever na forma de potência, não pediu para resolver. Se fosse resolver, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Aí, colocaria aqui o resultado de 64, tá bom? Letra C. Que número eu estou multiplicando? 9. Base. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloco 5 em forma de expoente. Se eu colocar assim, esse 5 está em forma de expoente? Não, para mim esse número aqui é o 95, e não 9 elevado à quinta potência, viu? Então, cuidado na hora que vocês forem fazer aí as respostas. Letra D, que número que está multiplicando? 7. Então, repete o 7, conserva o 7. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, coloco o expoente 4, que ficou parecendo 74, né? Então, vou apagar esse 4 e vou colocar ele menorzinho. Não pode deixar ele grande assim, não, tá? Vou tentar colocar aqui bem menorzinho. Aí, a gente aprende. Letra E. Qual número está multiplicando? O 2. Então, vou repetir aqui, ó. 2, a base é 2, que é o número que está multiplicando. Quantas vezes eu estou multiplicando 2? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, põe o 7 lá, tá? Ah, professora, eu pus 7 elevado a 2. É a mesma coisa? Não, dá resultados diferentes, tá? Então, 7 ao quadrado é diferente, tá? De 2 elevado a 7. Quanto que é 7 ao quadrado? É 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vamos ver quanto que é 2 elevado a 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Nossa, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128, tá? Então, ó, 2 elevado a 7 é 128 e 7 ao quadrado é 49. Então, eles são diferentes. Eu não posso trocar a ordem aqui, tá? Se eu falar 7 ao quadrado, eu estou falando que o 7 é a base, então tem que multiplicar o 7. Aqui, quem está multiplicando é o 2, então ele é a base, ele fica embaixo, vamos dizer assim, e o 7 fica em cima, que é a quantidade de vezes que estou repetindo, tá? Letra F, qual o número que está multiplicando? 1. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, vou colocar ele aqui no expoente, 10. Certinho? Número 3. Calcule o valor de. Agora, eu vou calcular. Mais 8 ao quadrado. Então, vou multiplicar o 8 duas vezes. É 8 vezes 2? Não, é 8 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 8? 64. Certo? Agora, olha só, minha base é negativa. Então, eu tenho que me preocupar com o resultado, tá? Se é positivo ou se é negativo. Então, eu já multipliquei 8 vezes 8, deu 64, mas minha resposta vai ser positiva ou vai ser negativa? Eu não preciso nem fazer isso aqui, ó. Nossa Senhora. Menos 8. Gente, será que chegar no final do ano eu consigo escrever com mouse? Vamos ter esperança, né? Eu não preciso nem fazer isso daqui, ó.
Menos vezes menos, mais 8 vezes 8, 64. Eu nem precisava fazer isso. Por quê? Primeiro, eu já fiz o 8 ao quadrado, que deu 64. Então, a gente vai lá pela regrinha que a gente aprendeu. Base negativa, expoente par, potência positiva. 8 ao quadrado, que eu já tinha feito, 64, tá? Próximo, mais 8 ao cubo, a base é positiva, então o resultado vai ser sempre positivo. Se eu fizer 8 ao cubo, eu vou multiplicar o 8 3 vezes. 1, 2, 3. Eu já não fiz 8 vezes 8, que deu 64. Agora, eu vou multiplicar por 8. 64 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 6, 48. 48 mais 3, 51. Então, aqui vai ficar 512. Eu não preciso colocar 8 vezes 8 vezes 8, tá? Próximo, menos 8 ao cubo. Aqui é negativo. Base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Vou multiplicar o menos 3 vezes. Menos vezes menos vezes menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Aqui a gente já multiplicou 8 3 vezes. 512. Tomara que tenha espaço. Menos 1 elevado a 8. Eu não vou precisar multiplicar o menos 1 8 vezes. Gente, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser sempre 1, tá? Então, vamos pela regrinha. Olha só, base negativa, expoente par, a potência vai ser positiva. Eu não preciso fazer o menos 8 vezes. E o 1, a base é 1 aqui, então vai ficar 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes é 1. Letra F. Menos 100 elevado a zero. Na aula anterior, a gente falou que todo número elevado a zero é igual a 1. Eu vou colocar de cor diferente, porque a minha letra aqui tá ficando muito grande para a resposta. Então, vou pôr aqui, ó, 1. Todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Todo. Lembrando que a base não pode ser zero, tá? Não existe base zero e expoente zero, tá? Porque um conceito vai bater, como se diz, vai bater de frente com o outro. Letra G, menos 100 elevado a 1. Base negativa, expoente ímpar, potência negativa. E a gente sabe, quantas vezes eu vou multiplicar o 100 aqui e repetir? Uma vez. Então, lembra? Expoente 1, a potência, ou seja, o resultado é igual a base, tá? Próximo. Mais 1 elevado a 101. A potência, que a base é positiva, então vai ficar base. Eu preciso multiplicar 101 vezes? Não, basta eu repetir ela. Mais 1, certo? E menos 1 elevado a 101. 101 é um expoente ímpar. A base é negativa, então vai ficar menos. Pensa eu ficar repetindo menos 1 101 vezes? Haja conta desnecessária, né? Então, olha, menos base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Como a base é 1, eu posso multiplicar 1 infinitas vezes, que vai ser sempre resultado 1, né? Letra J, mais 1 elevado a 100. Potência aqui, a base é positiva, então vai permanecer positivo. A base é 1, continua 1, porque o expoente aqui é par. Interfere isso? Não, porque a base é positiva. Letra K, base negativa, agora interfere se o expoente é par ou se é ímpar. 100 é par, termina em 0, então potência positiva. Base negativa, expoente par, potência positiva, resultado positivo. Como é 1, eu não preciso nem fazer multiplicação, é só colocar 1. L, menos 10 elevado a sexta potência, ok? Esse aqui, eu também não vou precisar multiplicar o 10 6 vezes, porque eu tenho que fazer 10, aqui eu vou multiplicar com vocês, vezes 10, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Aí, o que que acontece? Eu não coloquei nem o sinal de menos aqui, por quê? Porque eu sei que vai dar positivo. Como que eu sei que vai dar positivo? Base negativa, expoente a par, vai ser positivo. Eu não preciso nem de ficar fazendo a multiplicação para não dar erro, eu já posso ir direto, tá? Então, aqui eu tenho 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000, 10.000. Eu não vou fazer isso aqui. O que que eu vou fazer? Olha só, quando a minha base é 10, toda vez que eu multiplico aqui, ó, esse primeiro número não vai ser 1? Vai, porque é 1 vezes 1, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho a base que é 10, eu vou repetir o 1 e vou contar vou colocar quantos zeros foi o expoente. O expoente aqui não é 6, então vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só que maravilha, né? Não precisa aqui, se eu for fazer 10.000 vezes 10, vai dar 100.000. Ó, tá vendo que é a mesma quantidade de zeros que eu tô acrescentando? Quantos zeros eu tenho aqui, ó? 10 vezes 10? 100, tem 2 zeros. Aí, aqui, com os 3, quantos zeros eu tenho? 3. Aqui, com os 4 que eu multipliquei, quantos zeros tem? 4. Aqui tem 5 zeros e aqui vai ter 6. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cancela isso aqui. Foi 7. Se eu fizesse com elevado a 7, ia ser 7 zeros. Então, quando a minha base é 10, eu vou repetir o 1 e vou colocar quantos zeros for o expoente. Eu posso fazer com base 20? Não, já não dá certo. Se eu for colocar aqui 7, eu não posso repetir o 2 e colocar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32 e assim por diante. Então, vai mudar o resultado. Agora, com 1, não, tá? E aí, só pode ser com base 10. Com 1 aqui, eu vou pôr, vamos pôr 12 aqui. Então, eu vou pôr 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, quando eu tenho a base 10, eu vou repetir o 1 e quantos zeros for o expoente, certo? Sem precisar fazer mais contas, né? Até diminuir o erro aí. Então, essa é a correção da nossa aula. Até a próxima!